Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando hoje o nosso podcast Conversas que Cuidam da Mente. Nesse podcast, ele tem dois marcos importantes. Primeiro, que é o primeiro episódio, e segundo, que foi o motivo de eu escolher essa data, é que hoje eu faço 20 anos de carreira docente. Há 20 anos atrás, eu assumi o concurso do Estado do Paraná. E por que essa data era importante? A gente que vem lá de família humilde, pobre, é o ensino, é o conhecimento, é os nossos cursos superiores é que nos faz galgar alguns degraus na sociedade. E a partir da minha formação acadêmica, a partir dos cursos e até da minha docência, eu evoluí como ser humano, como mãe, como amiga. E eu acredito que isso seja tão importante na minha vida que eu quis compartilhar com vocês e trazer esse primeiro episódio nessa data. E para isso, o nosso podcast, ele conta com a interpretação da Cleonice. A Cleonice é intérprete de Libras, é minha parceira também lá no trabalho, lá no estado, e a gente vai fazer essa parceria aqui a partir de hoje. E para comemorar comigo, além da Cleonice, eu trouxe um convidado especial, que é o William, que a gente chama de Lobão. Pode chamar ele de Lobão, tá? A gente já vai virando amigos aqui, tá bom? Então eu trouxe o Lobão e eu gostaria, Lobão, que você se apresentasse. Quem é você? Além do título de professor, ele é professor, mas ele tem outras funções aí interessantes também que ele vai falar pra gente. Olá pessoal, meu nome é William Lobão, eu sou professor de História formado pela UEM, pós-graduado em Filosofia e além disso sou músico há 30 anos, professor eu sou há 15 e músico há 30 anos, então a maior parte da minha vida eu passei como músico. Né? Professor é uma profissão agora de 15 anos que eu já me adaptei também e acho a profissão mais linda do mundo. Nos bastidores, você disse que teve que fazer uma escolha muito séria com essa questão aí profissional. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Ah, é do banco? Isso. É que eu, além de músico, por 30 anos, eu trabalhei no Banco do Brasil, concursado, por 3 anos. E como eu tinha feito a faculdade de História, a minha intenção era dar aula, né? E aí eu saí do banco para poder dar aula no Estado, porque eu achava que eu ia cumprir uma função social um pouco melhor do que no Banco do Brasil, né? Ainda que lá desse para ajudar algumas pessoas. Mas aí foi uma escolha difícil. No sentido financeiro da palavra, financeiramente não é compensatório e as pessoas achavam que era uma loucura. E hoje eu vejo que não, foi uma escolha muito acertada. Dar aula é muito mais satisfatório no sentido do resultado que você vê nas crianças, né? Nos alunos, porque você sente que você fez alguma diferença para a sociedade. Que interessante você falar sobre escolhas, né? E nós estamos o tempo todo escolhendo, decidindo. Sim. Então a gente precisa estar com nossas funções executivas ali bem desenvolvida para isso. E a gente lida com o adolescente. É. E adolescente ainda está no processo de desenvolvimento e maturação cerebral. Como que é essa tua experiência ali na sala de aula, no dia a dia, pensando no equilíbrio entre o ensino científico, ali, né, dentro da história, que é a tua disciplina, o conteúdo e também a questão comportamental? Como é que você consegue lidar com essa situação? Hoje a gente sabe que os nossos alunos, eles em muitos aspectos, eles são indisciplinados, a maior parte, né? E essa indisciplina atrapalha bastante a aula. Eu tenho um método mais tranquilo de agir quanto a isso. Às vezes a gente até se descontrai mais do que o necessário na sala de aula. Eu me divirto mais do que me estresso, né? E o aprendizado, eu percebi que com esse método de descontração, dos alunos gostarem da aula, eles aprendem mais. Pelo menos na minha disciplina, que é História, eu acho que tem essa facilidade, porque a História já é uma disciplina que facilita você a conversar com os alunos e a conseguir encontrar um ponto em comum ali, que a aula vai fluir, né? Porque contar história é muito gostoso, né?
Eu até falo para eles, pro professor de história, estragar uma aula de história ele tem que ser muito ruim, porque a aula de história em si ela já é boa, né? E aí os alunos, eles, eles são indisciplinados, mas no momento que a gente pede para eles, ó, agora esse momento a gente vai explicar, eles prestam atenção, entende? Então tem os momentos que eles estão bagunçando ali, que você tá no meio, você nunca pode estar excluído, porque senão aí vira uma, né? Mas você estando junto com eles na conversa é muito bom. Até quando eles vão assistir, agora tem os supervisores vão assistir as aulas, né? Uhum. E é até interessante, porque eles saem de lá, me chamam e falam, poxa vida, sua aula parece que tá todo mundo se divertindo, é muito estranho, né? E eles estão aprendendo, e o conteúdo está sendo passado. Isso é. Só que é muito cansativo. É muito mais difícil você dar essa aula, que você tem que estar o tempo todo junto, falando, conversando, escutando um falar aqui, o outro lá, do que você simplesmente ser, vamos dizer assim, autoritário e todo mundo tá quietinho e ouvindo o que você fala, que eu acho que muitas vezes eles nem prestam atenção. Imagino. Né? Você falando, eu começo a pensar aqui. Muitas vezes a gente tem a ideia falsa de que se está em silêncio, está tendo aprendizagem. E a gente que conhece um pouquinho de cérebro, funcionamento ali, né, da questão do córtex pré-frontal, pensamento, a gente sabe que muitas vezes quem está quieto pode estar quieto por fora, mas a cabeça, a mente está bem barulhenta, pensando em outra coisa que está muito além da escola. Principalmente os mais acelerados, porque esses são os que mais entram na conversa. Se você está dando uma aula mais interativa, né? Os quietinhos, eles sempre estão prestando atenção, mas os acelerados, se você não fizer alguma coisa que prenda a atenção deles, eles não estão prestando atenção em você, mesmo que eles estejam quietinhos. Sim, né? E assim, o que me chamou a atenção, você falar dessa bagunça, não é uma bagunça no sentido de desordem, é uma bagunça no sentido de liberdade. Eles falam, até me sentir... falaram essa semana os alunos, falaram, professor, você deixa a gente livre, né? Eu falei, vocês estão aprendendo? Estamos, mas está livre. O aluno falou essa semana para mim, falei, mas por que vocês gostam da aula? Porque eu sempre faço esse feedback com eles, né? Estão aprendendo? Tá dando para aprender alguma coisa? Porque aí eles dizem, não, tá bom, tá gostoso. Ai, que bom. Né? Só que, claro, o conteúdo em alguns momentos, pela indisciplina, ele é prejudicado. E aí, em alguns momentos, você tem que tirar um da sala, porque está exagerando. Mas é aula, todo São dia. São situações pontuais, né? E interessante você ter dito essa questão aí emocional, para a gente pensar ali no comportamento e no conteúdo. Muitas vezes aconteceu, é uma pergunta que eu vou lançar para você agora. Em algum momento aconteceu de você estar emocionalmente, ou bem ou mal, não importa, né? E entrar para a sala de aula, mudar uma situação. Você tá bem, entrar para a sala de aula, sair pior. Ou o oposto, estar mal e entrar da sala de aula e sair melhor. Já aconteceu algo assim? Sim, acontece muito. Comigo acontece mais eu tá mal, chegar para dar aula e ficar melhor. Porque eles vêm com o carinho deles e a conversa, a gente vai até deixando o problema fora. E agora, o que pode acontecer, que muitas vezes dá errado, é você tá mal, chegar na sala e os caras tá mal. Aí o estresse é bastante grande. Eu acho que os professores, eu me estudei já e falei, todas as vezes que eu discuti com algum aluno, eu tava mal. Interessante. Entendeu? Isso, né? Todas as vezes. Porque nas outras vezes que eu tava bem, legalzão, e chegava e os caras tava mal, aí eu conseguia melhorar eles e a sala fluir. Se eu chego ruim e o cara tá ruim, aí a sala, aí tem um atrito. Mas na maioria das vezes eu chego ruim, eles me acolhem e eu melhoro. Na realidade é o autoconhecimento, né? Isso. A importância da gente se conhecer, da gente saber. Porque a gente é ser humano, a gente vai falhar também e a gente vai acertar. Eles têm tanta empatia, os alunos, que eu não sei quanto que a gente vai perdendo a empatia enquanto ser, né? Porque você vê eles são empáticos mesmo. Porque você chega mal e fala, pô, você tá mal hoje, hein, cara? Já conhece, né? Porque sua aula é uma aula lúdica, pelo que você disse, né? E a aprendizagem precisa dessa ludicidade também para que ela aconteça de uma forma mais leve. Falando em ludicidade, né, e brincadeira, em desenvolvimento,
O Lobão, além de ser professor, de ser músico, como você disse, você também é pai, avô. Conta um pouquinho como é que Essa funciona isso, história. que interliga Uhum. família com trabalho, porque no meu ponto de vista, a gente não vai tirando, coloca o jaleco de professor, tiro o jaleco de professor, me torno a roupa do pai. Tiro a Uhum. roupa do pai e me transformo no músico. Na É, realidade, a gente é uma mistura de tudo isso. isso em qualquer lugar que a gente está. Claro Uhum. que a gente tem focos diferentes em cada situação. Mas como é para você lidar com essas três É, esferas, principalmente com o pai, avô? essa situação é muito interessante até porque eu tenho um filho de 22 agora, que é o Eduardo, ele acabou de fazer história, né? Se formou e já entrou pro mestrado. E eu não falei nada para ele ser historiador, ele que quis ser historiador. Eu falei, você escolhe o que você quer, filho. E ele foi para história, graças a Legal. Deus, porque história eu acho as duas coisas mais importantes que tinha que todo mundo aprender, tocar um instrumento e fazer história. Faz o curso de história e toca um instrumento, você sai melhor, Uhum. né? Acho que devia ser obrigatório. Saiu do ensino médio, já vai para história. Ó, não sei. E fazer terapia, muito É, importante, importante. tá? E o Dudu fez história, agora vai ser mestre. E tem o outro filho que é de 13, que é o Gustavo, que adora andar de bicicleta, deve estar pra rua agora. E tem a Nenê, que é a Maria Clara, que é minha netinha postiça. Por quê? Porque eu me separei e a mãe dela casou com o Kainan, que é um filho pra mim agora, olha que coisa louca. Uhum. E aí eles tiveram uma filhinha que é a Maria Clara, que ela é minha neta Que por, legal. por querer, assim, Uhum. Opção. por opção. E aí ela fala pra todo mundo que eu sou vovô dela. Ai, que delícia. E ela é irmã do meu filho, né? Então Uau. é uma confusão. E é interessante até você trazer essa situação, porque para a gente entender que na sala de aula, na sociedade, né, qualquer área profissional que a gente vai lidar, a gente está lidando com um ser humano Uhum, que tem uma diversidade familiar, emocional, como você disse anteriormente, isso, né? Às vezes um tá bem, o outro tá, mas o outro tá mal porque os pais estão se separando ou porque os pais estão com alguma sim, situação de conflito, ou até mesmo entre eles na adolescência principalmente, sim. né? Muito interessante. Agora, fala um pouquinho também sobre a questão sua profissional, ou aquela outra profissão que é música. Música. Essa profissão, ela te ajuda na questão da autorregulação emocional, até mesmo para lidar ali com os desafios da educação e Sim, os desafios de ser pai, de ser avô? sim, bastante. Eu músico há 30 anos, mais de 30 eu acho. Comecei acho que eu tinha uns 15 anos. Nossa, faz mais de 30 anos. Ainda não aprendi a tocar direito. Uau! Mas a música, ela é essa autorregulação importante. Eu percebo que quando eu toco nos finais de semana, eu vou pra semana, eu vou melhor, né? Quando eu não toco, eu já vou. Não vou ruim, mas a música tem esse dom de melhorar você pra semana. Um tempo atrás a gente teve tem aulas eletivas agora que o Estado proporciona e eu tive um projeto lá por 2 anos de ensinar as crianças a tocarem, né? E era 30 alunos na sala, 34, 40, chegou a ter 40 numa sala. E aí tocar violão. E eu consegui os violões todos de doação. E aí eles foram aprendendo, foi melhorando. Os bagunceiros foram os que saíram melhor nas aulas, foram Uhum. os que tocaram o instrumento melhor, os que mais tinham interesse e atenção, por incrível que pareça. Você vê, a música, ela tem essa coisa de. O cara que ele vive lá na tua sala perturbando, quando ele vai pra música, ele é outro cara. Ele é outro cara, ele é um cara concentrado, ele vai desempenhar até melhor do que o que é quietinho, né? É muito interessante. E tem uns alunos desses projetos, que foram 2 anos, todos no final eu dei um violão para cada um, uns saíram com contrabaixo, com guitarra. E no final agora tem 2 bandas formadas que eles vão ensaiar, que vêm ensaiar no estúdio. Que Até hoje, legal. já são de maior, já estão trabalhando e estão tocando. Nossa, parabéns por esse trabalho. Obrigada pela parceria, né, que você deve ter tido aí, né? Quem foram os parceiros que Sim, muitos contribuíram amigos aí. ajudaram. Vixe Maria. Porque essa parceria, né? Uhum, E é o que hoje, às vezes, algumas pessoas, elas têm muita dificuldade de se conectar ao outro, de ter ajuda, né, apoio. uhum, Que bom que você conseguiu ajudar os outros através de amigos, né? sim. E como a gente está falando de conversas que cuidam da mente, eu vou pegar ali a tua fala sobre como a música ajuda alguns.
né, a se Uhum. desenvolver, até se concentrar, a Sim. evoluir. E quando a gente pensa em autorregulação, em desenvolvimento, de repente a escolha para você que é pai, mãe, que está ali com aquela situação de conflito com o teu filho aí Uhum. na adolescência, pensa de repente uma atividade que ele vai sentir prazer, não a que a gente está falando aqui. Não que você Porque vai escolher, é isso. para um vai ser um, para outro. De repente a Exato. natação, Pintura, pintura, desenho. desenho, música, Uhum. Bicicleta, o meu terapia, filhotinho que gosta de bicicleta. bicicleta, corrida. É. Aí cada um vai encontrar o seu ponto. Mas dá uma olhadinha, porque muitas vezes aquele conflito que você está tendo com seu filho hoje é causado por algo que ele está ocioso ali, Uhum. aparentemente em silêncio, mas com a mente toda barulhenta. Isso. Então, de repente, com uma atividade, ele vai conseguir ter o foco, o prazer que ele precisa e o desenvolvimento para ir para o caminho mais assertivo. Fica a dica. Vamos agora falar um pouquinho sobre o seu trabalho musical mesmo no dia a dia. Como é que ele funciona? Onde que você toca? Quais as músicas, gênero musical que você... Eu toco pop rock, né? Um rock and roll mais leve, mais tranquilo. E a gente toca em bares, festas, casamentos, onde chamarem, né? E até hoje à tarde a gente vai tocar no motoclube. Uau! E é isso. Eu toco guitarra, canto na banda, que é a banda Dona Zilá, e toco uma gaitinha falhada. Falar nisso, tem uma história que você contou lá nos bastidores pra gente também sobre o nome da banda. Por Que que Dona surgiu? Zilá, né? É verdade, Dona Zilá é o nome da minha mãe, né? E como a gente ensaia há muito tempo junto com ela, e ela é muito paciente, eu acho que tem essa paciência com as crianças por causa dela até, que ela é uma pessoa nível zero de estresse. E a mãe, ela sempre adorou a gente ensaiar, é muito barulho. Imagina. E não era estúdio, nada, né? Não. E aí os caras escolheram o nome de Dona Zilá por causa dela. Não fui eu que quis o nome da minha mãe por egoísmo. Falar, vou pôr o nome da minha mãe. Ela tá viva ainda, tá, gente? Nem a homenagem para ela. Obrigada, Dona Zilá. Depois de morta e nada, ela tá vivíssima, muito ativa. E eles escolheram o nome para homenagear ela em vida, porque ela que aguentava a gente fazendo barulho. Não fui eu que escolhi o nome. Que homenagem linda, né? Tão bom ser reconhecido pelo que a gente faz, Isso. né? Mostra o quanto ela foi importante para essas pessoas. Sim. E é isso que a gente vai se conectar ali na nossa fala. Como que o professor, o adulto, seja ele pai, mãe, não importa, a função de um adulto como referência para os nossos adolescentes, nossas crianças. Como que você tem visto isso em sala de aula, na escola, em reunião com os pais, em reunião com, né, conselho de classe ali, que às vezes tem algumas situações ali mais complexas. Como você tem visto esse olhar do adulto em relação ao adolescente que ainda está com o cérebro ali em processo de desenvolvimento? O professor, hoje em dia, a gente, além da parte científica, a gente tem que ter um jeito de lidar com a criança que acolha ela, né? Porque a gente sabe que a nossa sociedade hoje, as mulheres têm que trabalhar, né? Muitas vezes as famílias estão separadas, são divórcios, acontece, as crianças não têm a presença do pai em casa, não tem, a mãe muitas vezes saiu para trabalhar, então elas chegam na escola carentes, elas chegam totalmente carentes. E se você for uma pessoa que não acolhe ela, olha para ela já com um preconceito, por exemplo, fez uma bagunça, você já começa a taxar de bagunceira, você está perdendo aquela criança e ela está perdendo de se desenvolver. Se ela é acolhida, ela vai te dar trabalho. Tá? Ela vai te dar trabalho. Mas para ela, vai ser muito mais prazeroso, né? Eu tenho esse jeito de lidar com eles, que é de muito carinho, afeto, e eles até me tratam como pai. Eu tenho uma menina que vai lá e pede benção para mim. Chega na sala e estão gritando, tão feliz, entendeu? Isso até me atrapalha um pouco com alguns professores, porque é difícil lidar com isso. Eu tenho que, às vezes, ser rígido com isso. Eu falo, gente, agora eu tenho que ser mais bravo com vocês, que vocês estão tipo, meio exagerando, porque os professores estão falando. E aí, no meu primeiro ano de escola, você tinha que ver que loucura que foi. Eu fui chamado na direção porque
Tava muito feliz as Professor feliz. Foi muito estranho. E aí, eu tive que me policiar para não ficar Sim. tão legal também, né? Uhum, é porque tudo que sai pro extremo complica, né? Complica, acaba prejudicando em algum setor, né? E se a gente pensar, até mesmo esse equilíbrio entre o lúdico e a concentração, ela é necessária porque daí o aluno, o adolescente que está ali com você, ele vai aprendendo também o momento que ele pode descontrair e o momento que ele precisa se concentrar. Isso. E isso é uma tarefa muito difícil. Muito. Até mesmo lá na clínica eu percebo que às vezes tem clientes meus, eu trabalho muito com adolescente, que eles querem ficar muito no lúdico. Mas eu tenho que trazer... Não, por eles ficariam lúdicos a todo tempo, né? E tem também os opostos também, que só fica na parte ali acadêmica, escolar de concentração e não consegue vir pro lúdico também. Isso, e esses você tem que ver que interessante. Isso foi uma boa você falar, porque tem alguns alunos que eles são tão retraídos, que quando você está numa aula dessa mais interativa, eles vão e entram na aula. Ai, que bom. Tô te falando. Tem uma menina que ela foi a que ganhou o contrabaixo meu, que eu dei o contrabaixo para ela. Porque a primeira conversa que eu tive na sala de aula com ela, ela falava: professor, eu acho que eu sou autista. E ela era muito quietinha, né? Muito quietinha. E isso no começo. Aí passou um ano e eu conversava sempre. Toda vez que eu vejo que tá muito assim, tá muito acelerado, eu vou lá, converso com o cara, falo: ó, quando é um muito quieto também, vou lá, o que tá acontecendo, não sei o que lá. E aí essa aí foi falando. No outro ano eu entrei com o projeto de música. Ela entrou, porque gostou de mim, que eu conversava com ela. Sim. Ela se desenvolveu, hoje ela canta, que é uma coisa linda. E na sala de aula, ela passou a ser uma liderança. Olha só. Você vê que louco? E ela era um silêncio total. Um silêncio, tá? E aí com a música ela melhorou. E só da atenção que eu dei para ela, ela já começou a conversar com o outro. E ela foi percebendo que aquilo era mais uma timidez. Sim. Você vê, muitas vezes a gente faz um diagnóstico errado, ou deixa quieto lá e nem vai ver o que está acontecendo, e a pessoa passa ali o resto da vida daquele jeito. Né? Interessante você falar. Nós temos aqui na área da surdez alguns relatos em que o surdo foi detectado que ele era surdo lá na escola. Às vezes nem a família percebeu. Olha aí. Por quê? Porque muitas vezes era oralizado, né? Tem várias situações, cada caso vai ser um caso. Mas para a gente olhar essa questão de ter que olhar para o outro. Porque eu te ver é uma coisa. Agora, eu te ver, eu te aceitar, eu observar e começar, olha, tem isso, pode ser isso. Não, mas vamos mais a fundo para observar, analisar. E às vezes alguns alunos chegam e não tem esse olhar nem em casa, nem na escola, em lugar nenhum, e vai passando os anos, né? Aí Isso, vai termina passando o o ensino ano. fundamental, ensino médio, quando vê... A gente nem deu uma atenção para ele. Óbvio que o professor, nem todos vão ter essa escuta, essa coisa até por diferença de matéria. Tem uns que tem que ter muito mais, ser mais incisivo. Mas quem pode, o professor que puder fazer isso, ele tem que fazer essa escuta do aluno, né? Porque é importante para eles. Sim. Né? Tem momento. Eu acredito que a maioria faça. Eu acredito que a maioria, pelo menos os que eu conheço. Assim, eu só tenho professores maravilhosos, pessoal. Dos 20 anos que eu tô aqui na minha carreira, mando um beijo para todos os meus amigos da educação, lá de Paranavaí, lá de Paranaguá, que eu passei um tempo por lá também. Meus amigos aqui de Maringá. São pessoas, assim, maravilhosas, né? O professor em si, ele escolher ser professor já fala que ele é uma pessoa um pouco diferente, assim, que está mais preocupada com as crianças. Sim. Mas a gente entra, né, numa situação que eu tenho que focar no conteúdo, tem o comportamento, tem as especificidades de cada aluno. Então, o professor ele precisa se virar ali. Ele é sobrecarregado. É sobrecarregado. A gente e uma carga horária que não é pouca, Eu chego em casa, aqui a galera é movimentada. E às vezes eu quero só deitar e dormir, porque você conversou tanto o dia inteiro, tanto, com tanta coisa, né? Tanta gente falando tanta coisa, tanto aluno com um problema aqui, outro feliz ali, outro triste aqui, outro correndo lá, outro senta. É bem desse jeito mesmo. E aí mas é tão bom no final também, né? Demais. A gente chega, a gente relaxa. Mas tem os dias que são desafiadores, como você mesmo já disse, né? Isso aí a gente não vai também ficar ali... não falar, romantizar demais. Não porque dá pra
romantizar. Em alguns momentos é tenso, outros são mais cansativos. Mas se você tiver disposição, eu tenho uma tese que eu defendo, que o professor ele tinha, não é por preguiça, viu, gente? Todo professor tinha que parar de dar aula aos 50 anos. A gente tinha que começar lá com os 25 e até os 50, porque é o auge do nosso físico. Porque eu vejo, eu tô com 54 agora. Eu já não tô mais dando a aula que eu dava quando eu tinha 40. Por quê? Porque meu corpo já não tá dando conta. Porque eu gosto de dar aula de pé, eu gosto de ficar... O cara que eu vejo bagunçando, eu já vou lá e falo com ele, senta. Porque se você ficar só sentado lá na frente, hoje em dia, você não dá aula mais, né? Eu nunca consegui dar aula sentado, porque acho que por tocar sempre de pé. E aí você vai cansando. Chega, tem um dia, acho que tem uma quinta-feira que eu dou 10 aulas. Nossa. Então você começa 7h30, sai 5h40, no final do dia você tá bagaçado. Aí a gente pensa aqui na nossa colega, né, a intérprete também, que está lá na sala de aula também, muitos intérpretes, o quanto é cansativo também, o quanto é exausto. Fazer fisicamente cansa. E a gente é uma profissão que cansa. Se você for dar uma aula mesmo, é físico e mental. Concordo. E agora falando de idade, nós estamos ali, ó. Eu faço 50 agora dia 21 de abril. Nossa, não parece, não. Obrigada. Muito jovem. Lobão, tá maravilhoso o nosso bate-papo. Gostaria que você falasse um pouquinho mais ali a questão sua ali do seu trabalho como músico, para a gente poder entender um pouquinho mais e até mesmo para as pessoas te conhecerem, seguir suas redes sociais. Fala sobre suas redes sociais. Nós temos a banda Dona Zilá, né? Que o Instagram é @DonaZiláRock. Tem o meu, que eu vou começar a fazer um projeto de umas aulas mais no Instagram, para as crianças, que eu percebi que elas estão bastante lá. E eu vou fazer esse Instagram para que eles possam acompanhar os conteúdos de história. E é o Prof. W. Lobão. E aí tem o meu particular, que é o Willy Lobão. Ah, perfeito. Depois a gente vai colocar na descrição certinho as redes sociais. Sigam lá, tá, pessoal? Nós temos também a nossa amiga Cleo, ela está aqui como intérprete, como eu estou falando sempre, né? Por que eu estou falando sempre isso? Para mostrar a importância de que todas as falas que venham na mídia, ela seja interpretada, porque o surdo também tem o direito de acesso à informação, seja ela lúdica, seja ela mais séria. É importante que seja incluso. Então, você aí que tem um podcast, você que tem aí uma palestra, um evento, tem a nossa amiga aqui, Cleo, que pode ir para os seus eventos, e tem outros amigos também da área da Libras que pode estar fazendo essa inclusão do seu conteúdo. Cleo, fala sobre a sua rede social, por favor. Meu Instagram, né, é Cleo Santos. Isso aí, isso é fácil. Pois é. Ó, além de ouvintes que pode contratá-la para fazer a Libras, também, de repente, o surdo que precisa de suporte, alguma coisa, mentorias, pode entrar em contato. A minha rede social, pessoal, é Luz Librasport, meu Instagram. Me coloco à disposição também. Esse papo foi um papo, assim, bem tranquilo mesmo, entre professores, né? Nós três somos da área da educação. Eu atuo também na clínica como terapeuta, com adolescente, com pais. Me coloco à disposição aqui algumas dúvidas que tiverem também, que eu puder ajudar aqui respondendo também. Siga a gente nas nossas redes sociais e seja bem-vindo para os próximos episódios. Muito obrigada.